Posicionadores versus gamela posicionadora. Qual é a melhor opção? Gamela posicionadora versus posicionadores. O mais importante de você entender nessa live é que uma coisa não exclui a outra. Tá? Então vamos lá. Vamos começar do princípio aqui para eu poder falar para vocês sobre todas essas coisas, que é o seguinte: eu preciso primeiro explicar para vocês como eu comecei na fotografia newborn, para poder explicar exatamente como eu cheguei até onde eu cheguei usando o que eu estou usando. Quando nós começamos na fotografia newborn, nós começamos utilizando qualquer coisa que dava, assim, sabe? Na verdade, a gente não tinha nem posicionador, nem nada. Ó, e bolas de meia também servem, tá? Vou colocar aqui para depois a gente falar mais sobre isso. A gente não usava nada, porque a gente não sabia que existia, não sabia que tinha, não sabia como, nem porquê, nem para onde, nem nada. Então, os meus posicionamentos nessa época ficavam sempre retos, estranhos e não moldados, vamos dizer assim, né? Primeiro que eu também nem tinha posicionamento quando eu iniciei, posicionamento do bebê em si. Então, a gente começou trabalhando sem nada. Isso durou aproximadamente um pouco menos de um ano. Acho que setembro, outubro, deu mais ou menos 11 meses trabalhando dessa forma, sem usar nada, nem paninhos, nem nada. Eu simplesmente sentava no meu puff, afundava ele, deixava ele um pouquinho assim, côncavo, e enfim, e era assim que eu seguia o baile. E aí, quando eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, em 2013, um pouco menos de completar um ano do primeiro newborn fotografado, foi quando eu conheci a gamela posicionadora. E lá elas usavam gamela posicionadora para posicionar o bebê, e eu achei que aquilo ali era o início de uma nova era na minha vida. Pensei, cara, isso aqui vai mudar o mundo. Porém, já tinham pessoas que tinham feito curso com essas pessoas lá e não usavam, e eu queria entender o que rolava, assim, será que dá, será que não dá? E também vi posicionadores feitos de bolas de meia. De vários tamanhos, não só pequenininhos. Eu tô mostrando duas pequenas, que foi o que sobrou, né? Depois eu fui substituindo. Mas na época não tinha isso aqui pra gente comprar, então a gente tinha que produzir os nossos. E isso serve até hoje. Eu só não uso porque agora eu tenho até os menores do universo, assim, mas quando eu não tinha, às vezes eu precisava de um menor do que esse aqui, que era o meu menor antes, então era uma bola de meia. E aí você pode produzir seus próprios posicionadores, você pode pegar bolas de meia de todos os tamanhos, fazer os posicionadores, ó, deixa eu só mostrar aqui. Esse aqui é um pezinho de meia, dobrei, dobrei, dobrei. Quanto mais eu dobro, mais grosso ele fica. E aqui eu tenho um posicionador pequeno, tá? E aí eu vi essas pessoas utilizando a gamela e bolas de meia. Eu comecei a prestar atenção nisso. Quando eu voltei para casa, eu tinha comprado a minha primeira gamela lá. E aí quando eu voltei para casa pensando, a minha vida vai mudar. E a minha vida não mudou, tá? Eu achei que a gamela ia mudar a minha vida. E ela não mudou a minha vida naquele momento. Ela mudou a minha vida depois de muito custo, de muita insistência e de muito treino. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas, quando vai utilizar a gamela, não faz. Não tem paciência. Isso aqui não é um milagre da ciência, gente. Não é assim, eu vou colocar o bebê ali, o bebê vai desmaiar e minha vida vai mudar da gamela para o vinho. Não é assim que vai acontecer. A gente precisa de um tempo, a gente precisa de paciência, precisa de treino. As minhas fotos, eu senti que elas já melhoraram já no primeiro ensaio com a gamela, porém eu batalhei muito com a gamela, eu briguei muito com a gamela para conseguir ter resultado com ela, porque na minha cabeça eu achava que só o fato de eu usar a gamela já ia fazer com que eu soubesse posicionar o bebê. Eu já não sabia posicionar o bebê direito antes da gamela, quem dirá depois, né? Era uma coisa nova. Só que aí, com o tempo, eu fui percebendo as diferenças e a grande vantagem de usar a gamela. Quando eu percebi isso e percebi de fato a grande transformação que ela trouxe na agilidade do meu processo, do meu ensaio, enquanto eu fui mais rápida, o quanto eu tinha mais padrão no posicionamento, tudo isso eu fui anotando. A gente precisa de algo que é muito importante, que é a paciência, né? E a maioria das pessoas não tem. Gleice, que está começando agora,
eu gosto de pessoas que estão começando agora que não tem nada, porque essas pessoas têm a maior probabilidade de começar do jeito certo do que eu e do que muitas pessoas que já estão aqui e que já começaram. E por que eu falo isso? Eu acredito piamente na seguinte coisa. Acredito piamente porque eu vivo isso, né? E vivi durante muito tempo quando eu ministrava workshops presenciais, que é o seguinte: as pessoas que já trabalham com fotografia newborn ou com fotografia têm vícios que é muito difícil de tirar. E quem está começando do zero, tá cru, ele vai começar aprendendo do jeito certo. Agora, uma coisa é verdade, e eu aprendi recentemente. Se você quer sair do lugar que você tá e chegar no lugar onde você espera chegar, escolha um mentor e não vários. Porque cada um vai te dar um caminho diferente e você vai se perder, tá? É tipo fazer dieta. Todas as dietas podem funcionar? Sim. Mas às vezes se você... vou seguir a dieta low carb, a dieta do keto, a dieta não sei o quê, a dieta da sopa, talvez não funcione. Então, você precisa seguir o que você mais... Seguir o que você mais se identifica, o que você gosta mais, para que isso tenha um resultado melhor e não te confunda a cabeça. Eu quero ver alguém me falar que gosta de dieta. Mas é brincadeira. Eu gosto mesmo. Agora eu gosto. A Bel gosta de dieta. Se eu pudesse, eu fazia sempre, mas a Dani briga. A Bel sempre quer fazer detox. Eu falo, pra que, criatura, fazer detox? Desintoxicar? Vai desintoxicar o quê? De vez em quando a gente precisa chocolate que é desintoxicar o corpo. De vez em quando a gente precisa fazer detox pra vida, inclusive, né? Como eu tava falando, essa coisa de mentor, seguir um mentor e tal, de vez em quando é bom fazer essas limpas na vida, no Face, no Insta, tirar as pessoas que, sabe, não tá resolvendo sua vida, não tá ajudando em nada você seguir algumas pessoas. Às vezes você segue pessoas, você olha o stories delas, você só passa mal, assim, tipo, isso me dá aflição, ou, putz, isso me deixa triste, isso, não sei o que. Sai, gente, faz a dieta da vida com essas pessoas, tá? Detox. Faz um detox da vida. Detox de bad vibe. Isso mesmo. E aí, como é que foi? Depois que eu aprendi a usar a gamela posicionadora, o que aconteceu? Eu comecei a ensinar a usar. O problema é que não tinha no Brasil. E aí, a gente começou a tentar procurar no Brasil lugares que vendessem. Nossa, eu e a Dani, a gente rodou a vida. E aí não tinha. E o único lugar que a gente achou era, tipo, coisa de materiais de religiosos, que tinha aquelas gamelas de entrega que a gente falava madeira, assim, esculpida na madeira. Só que ela era rasa demais. Ela é ainda, né? Porque ainda existe. Mas a gente testou, usou, quebrava galho e até que as pessoas tivessem, a gente usava essa gamela. E a gente começou a disseminar o uso da gamela no Brasil. Isso foi muito legal, porque a vida de muitas pessoas mudaram por conta do uso da gamela. Até que então veio a Love Prop e eu falei para eles, por favor, desenvolvam uma gamela, cara, que dê o tamanho adequado, que dê a profundidade adequada pra galera ter uma gamela decente, né, que dê mais certo. A Love Prop, já me perguntaram aqui, inclusive a Love Prop desenvolveu a gamela posicionadora em parceria com a gente. Qual é a nossa parceria nessa gamela? Não é financeira nem nada. A gente só testou todos os protótipos até chegar no protótipo final e falar, esse aqui tá ok. E o que é mais ou menos aqui, ó? A gamela, ela precisa ter aproximadamente 32 centímetros de diâmetro e 10 de altura, aproximadamente, tá? Isso pode variar. E o que pode variar? Diversas coisas. Porque tem mais uma coisa que a maioria das pessoas não se liga, é que a textura do material faz diferença. E em que momento, Bel, a textura faz diferença se vai manta por cima? Justamente por isso. Dependendo da textura, vocês podem ver que esse material aqui, mais áspera. Ele é um pouco áspero, ele é um pouco poroso, para que ele não fique escorregando. Não pode ser reta aqui embaixo totalmente, mas se for totalmente redonda, você também não consegue usar como prop. Então tem uma série de fatores que, por isso, eu indico a gamela posicionadora da Love Prop, porque foi a gamela que eu ajudei a desenvolver e eu posso falar, use. Aí, beleza. Agora vamos para a diferença entre os posicionadores e a gamela posicionadora. O que acontece quando eu só uso o posicionador para posicionar? Funciona? Óbvio que funciona. Tudo funciona, assim como a gente falou da questão da dieta. Tudo funciona, todas as dietas funcionam, só depende de quem começa a usar aquela dieta. Se ela não tem paciência para fazer aquela dieta, não vai funcionar para ela. Ou se em algum momento, e acontece, gente, vou usar mais uma analogia de dieta.
Uma das primeiras dietas que eu fiz, eu fui num nutrólogo. Na época, ele mandou eu cortar glúten e lactose, né, Dani? Glúten e lactose. E aí eu comecei a comer as coisas sem glúten, sem lactose, essa coisa arada toda. Fiquei em 2 meses, eu perdi 6 quilos na época e eu já tinha começado a engordar. Acho que era 2015 isso. E aí eu comecei a fazer. Em 2 meses, perdi 6 quilos. Tava feliz, porque eu tava perdendo peso. Só que aí eu parei de perder peso. Mesmo continuando comendo aquilo que o nutrólogo mandou. E eu fiquei frustrada, fiquei infeliz, larguei os bets e falei, dane-se, vou continuar comendo todas as coisas. Então, engordei o triplo depois. Óbvio, né? Isso acontece. Por quê? Porque eu não tive paciência. Porque eu não entendia naquele momento que chega um momento que seu corpo começa a perder peso, tem uma hora que ele para, porque ele precisa entender por que você está perdendo tanto peso. É assim que funciona. Mas a gente não tem paciência. E é a mesma coisa. Gamela, posicionador, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Você quer fazer uma nova pose, está aprendendo agora. Paciência. Paciência, gente. Perseverança, resiliência. Precisamos disso para conseguir conquistar as coisas da vida. Porque senão a gente desiste muito rápido. Ah, eu não tô tendo cliente. Calma, gente, paciência. Ah, eu não tô conseguindo fazer essa pose. Calma, paciência. Tudo que a gente vai fazer é como um cultivo, um plantio. Você não planta uma coisa agora que nasce daqui 5 minutos, nasce amanhã. Isso é uma plantação. Ela é cultivada ao longo de um tempo. Você planta, aí você vai cuidando, você vê se não tem nenhum problema. O que acontece se a gente tentar colher antes da hora? Tá verde, não vai prestar, gente. Você vai pegar tudo aquilo que você colheu e vai ter que jogar fora. Vai desperdiçar. Então, tudo é preciso ter paciência. É um trabalho. As pessoas hoje em dia estão tão ansiosas que elas querem resultados imediatos. E a maioria das coisas não tem resultado imediato, é a longo prazo, é a médio e longo prazo. Tudo é um cultivo, é um plantio. Então, eu preciso ter paciência. Não é só assim, pronto, eu fiz o negócio, agora eu vou esperar lá acontecer assim, de braço cruzado. Continua o cuidado com a sua plantação, continua o cuidado com o cultivo, continua plantando, continua fazendo suas tarefas diárias, que aí a médio e longo prazo você vai começar a colher esses frutos. Sabe o que isso me lembra? E quando você está colhendo também não pode parar, porque tem a próxima plantação. Sabe o que isso me lembra? Lembra que o seu pai levantava 6 horas da manhã para virar terra? Uhum. A Dani morava, logo que eu vim morar em Curitiba, ela morava num lugar que no fundo do quintal tinha um terreno muito grande, o pai dela plantava, inclusive na época que ela tinha restaurante, bastante coisa que ia pro restaurante eram orgânicas, até mesmo feijão vermelho, o pai dela plantava. Ele tinha que levantar todos os dias, 6 horas da manhã, para virar a terra e plantar. Uma pessoa comum, ela pode simplesmente, eu tenho a semente, eu vou plantar, vai lá e enfia a semente na terra. Só que existe uma razão para você virar a terra antes, né? Você dá uma virada, ele pegava enxada as coisas, virava a terra. E aí começava a plantar. Depois, todo dia, ele tinha que ir lá ver como é que tava. Porque se você não for olhar e você depender só do tempo, você tá à mercê do tempo, né? Claro que tem coisa que você vai precisar do tempo e que você não vai controlar. Porém, se tá seco demais e você não pode controlar, o que você faz? Você vai lá e vai regar, porque não tá chovendo. E qual é a hora certa de regar? Quando tá o sol lá, pino, meio-dia, que vai murchar e matar todas as plantas? Não, você tem que regar no horário que o sol não tá quente. Então, o conhecimento, além de trabalhar, fazer as coisas, conhecimento é muito importante para você saber o porquê e qual é a melhor hora de fazer cada coisa. Quando eu falo de gamela versus posicionadores, lembra que eu falei lá no início, uma coisa não exclui a outra. Eles podem ser assim, imagina que eu sou gamela e a Dani é um posicionador. A gente não precisa ser inimigas. A gente não precisa, sabe, se for ou usa você ou usa eu. Nós duas juntas não vai. Imagina eu, gamela, trabalhando com posicionador. Posicionador antipático ainda. Não, cara, a gente vai lá e trabalha junto, assim, gamela e posicionador juntinho. Aí vocês vão ver a perfeição do universo. E por que eu falo gamela e posicionador juntinho? Porque quando eu tentei trabalhar só com posicionador, o que me acontecia? Quando eu ajustava um lado, eu desajustava o outro. E eu acabava demorando muito mais. Agora a gente vai fazer aqui uma prática que vai melhorar esse exemplo que eu tô dando aqui. Olha, a primeira coisa que vocês vão me perguntar, Bel, tem que ter buraco no puff? Não. Eu fiquei, acho que 5 anos, mais ou menos,
sem ter um puff com buraco, tá? E usava a gamela igual. Eu vou até tampar esse buraco aqui, ó. Daí, o que eu fazia com o meu outro puff? Eu sentava em cima e fazia uma bolinha com ele. Ó, buraco tampado. Então, não há necessidade de ter o buraco para você usar a gamela, tá? Você pode fazer sem o buraco mesmo. Quando o puff, você tem um puff que não tem buraco, tipo, sem esse buraquinho, o que você faz? Você dá uma fofada aqui para fazer uma cavidade, onde você vai colocar a gamela. Você aperta ali, espalha um pouco o enchimento para os lados e faz uma cavidade onde você encaixa a gamela. É isso que a gente faz. Beleza, ó. Então, eu vou tirar agora. Não, vou até deixar. Qual que foi a maior vantagem? Ah, não. Eu vou tirar e fazer só com o posicionador primeiro. Dani, vamos colocar ela na pose de bracinho. Não, mas eu quero saber qual... Vamos colocar ela na pose... Ó, eu vou fazer aqui a prática sem gamela, sim, mas sem nada aqui, ó, para vocês entenderem como seria se tivesse alguma coisa, tá? Ó, a primeira coisa que acontece quando eu não tenho posicionador nem nada. Não importa o quão perfeita esteja a minha pose, ela não vai dar certo. Porque o puff não vai ajudar, ó. Porque eu não tenho nada para deixar a cabecinha do bebê mais elevada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, na pose perfeita. Só que aí, ó, quando eu solto ela aqui no meu puff, não importa se eu tiver um buraquinho aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Você não vai conseguir um ângulo legal, porque você não tem a pose. A pose em si não tá no ângulo legal. Se você for fotografar, o que você vai fazer para pegar o olhar do bebê? Você vai fazer uma foto muito de baixo. Muito de baixo. E aí, essa foto de baixo vai acontecer o quê? Vai ficar... Você vai fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui com o seu celular mesmo, só pra... E a pose tá boa ali. Só que, ó, você vai tentar fazer isso aqui. Ó, não fica bom. Não tem Cristo que vai fazer ficar bom. Vai faltar a manta lá atrás, vai ficar ruim. E aí, aqui, ó, o que eu poderia usar se fosse um posicionador, tá? Com o posicionador, a questão é, se o bebê começa a se mexer um pouquinho e faz isso aqui, ó, você vai ter que ir lá e mexer no posicionador até ajustar de novo. Então, ele funciona? Funciona. Mas ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Pode ser que em algum momento ele mexa lá atrás, você quer colocar um posicionador lá atrás. É que essa pose aqui só precisa de um na frente, né? Mas às vezes quando você quer fazer pose de bundinha para cima, você ajusta na frente, ajusta atrás. Mas aqui, ó, olha a diferença que já deu, né? Quando eu vou fazer a foto aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho a outra aqui. Primeira foto. Segunda foto. Ai, ele é o contrário. Primeira. Segunda. Beleza? Já temos diferença. Então tá, vocês viram que para eu ajustar o bebê aqui nessa pose, eu coloquei aqui, se eu não tenho gamela, coloquei um posicionador. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos colocar aqui a gamela, vamos colocar ali o bebê. Vai lá, Dani, me ajuda. Só de colocar o bebê aqui, eu já não tenho o problema dele estar afundado. Como tá direto na gamela, a cílio escorrega. Quando a gente vai fotografar com a gamela, sempre tá tem uma manta, né? Depois eu vou mostrar aqui como só quero ajustar ela aqui, porque ela tá escorregando um pouquinho. Eu não tenho o problema do bebê ficar afundado. E a outra coisa é, se eu sentir que eu preciso elevar o rosto do bebê, eu levo a gamela e coloco um posicionador lá embaixo para ela não voltar. Então aqui eu tenho a facilidade do uso da gamela, olha. Tá muito mais fácil. Ah, eu quero abaixar, porque esse ângulo não tá legal. Você pode ir tirando o posicionador. Ah, ficou bom aqui. Então, eu quero tirar tudo, porque eu quero que fique mais baixo. Ah, eu quero que abaixe esse lado aqui, ó. E eu quero que erga o outro lado ali, ó. O bebê tá ali do mesmo jeito. Então, eis aqui a maior
praticidade da utilização da gamela posicionadora. Você consegue fazer todas as poses com ela e, inclusive, usar ela depois como próprio, normal. Agora, mais uma coisa importante, Dani, tira ela aqui um pouquinho. Eu vou colocar as mantas aqui, inclusive eu vou deixar até o buraco tampado para vocês verem que tá tudo bem se vocês não tiverem um puff com buraco, tá? Então ele vai permanecer tampado. E agora o que eu vou explicar? Uma coisa importante para se entender, que às vezes a pessoa fala assim, mas essa gamela parece tão grande, parece tão funda. Quando a gente forra ela com as mantas, ela deixa de ser tão profunda e deixa de ser fina aqui na lateral. Ela facilita ainda mais o posicionamento. E agora eu vou explicar. Peraí. Eu tenho aqui 2 mantas de microfibra. Eu vou só colocar elas, as 2 dobradas aqui em cima. Beleza. Deixa bem aqui assim. E agora eu vou até colocar uma manta por cima para deixar como se estivesse arrumado para foto. Porque daí vocês vão conseguir ver 100% aqui. Isso aqui é uma manta base. Para que a gente usa essa manta base? Porque se a outra manta for meio transparente, tem essa manta base. E aí não tem problema. Vou prender aqui em cima primeiro e depois eu venho de baixo para cima. Prende sempre as 2 juntas. E não prende essa aqui junto, tá? Prende só a manta base e a principal. Pode puxar bem que essa não é ruim. Agora eu vou colocar ela ali na mesma pose para vocês verem. Que quando tá com a manta aqui, o negócio fica diferente. Fica bem diferente. Tá certinho. Pronto. Já tá pronta aqui. Quando tá com as mantas aqui por cima da gamela, fica mais fácil para posicionar, porque aí o bebê não escorrega na gamela. Agora eu vou colocar um posicionador embaixo da gamela, porque eu quero, vamos supor que eu quero elevar um pouquinho pro bebê, ó. Eu elevo um pouquinho, vai lá do jeito que eu mostrei para vocês, embaixo de todas as mantas, embaixo da gamela. Por que eleva? Porque se deixar o bebê muito baixo, você vai pegar muito aqui a borda, sabe? Não vai ficar um ângulo legal. E você precisa elevar para você conseguir fazer um ângulo legal do olhar do bebê. Gente, olha, perfeitinho. Joinha. Aprovado? Então, assim, se eu for falar sobre gamela versus posicionadores, eu não diria que há uma batalha entre eles. Eu diria que eles são excepcionais trabalhando juntos. Excepcionais mesmo. Eu, por exemplo, desde que comecei a usar a gamela, uso a gamela com o posicionador. E às vezes eu ainda uso o posicionador na borda da gamela. Eu não gosto de trabalhar só com a gamela, não gosto de trabalhar só com o posicionador. Então, para mim, é a junção perfeita. Sabe que a gente sempre fala, né, na vida, que as pessoas, elas nunca estão contentes com o que elas têm. A gente sempre vai achar alguma coisa para reclamar ou algo do gênero. E esses dias a gente teve um exemplo na prática, né, Dani? Que a gente sempre fala que existem sempre 2 tipos de pessoas. E teve uma imagem que estava rodando na internet uns tempos atrás, que tinha uma cerejeira maravilhosa, tinham 2 homens olhando para aquela cerejeira. E um deles falou assim, que lindo, né? E o outro olhou para o chão, que estava com todas aquelas folhas rosa da cerejeira no chão, e falou, nossa, que sujeira, né? E aí isso começou a rodar, falando que existem 2 tipos de pessoas. E eu pensei, é bem assim mesmo, tá? Mas passou. E recentemente eu estava na casa da minha tia e tinha um vaso, tava eu e a Dani. Um vaso de suculenta. Um vaso, gente, maravilhoso. O vaso em si não era bonito, mas as suculentas, e tinha suculenta vazando, assim, uns tipos diferentosos. Eu acho lindo o suculentinho. E tava com meu primo. Aí eu e a Dani, eu olhei aquilo e parecia de mentira, porque suculenta já parece de mentira. E a gente falou assim, nossa, que lindo esse vaso, né, de suculentas. Aí meu primo falou assim, eu não gosto, por mim eu tinha jogado fora já, que era da mãe dele, né. E aí a gente se olhou e deu uma risada, assim, porque é exatamente isso. E o que tem de errado nisso? Nada.
São pessoas diferentes. Cada um tem um ponto de vista. Exatamente. Então, se você gosta de usar só a gamela, tá tudo bem. Se você gosta de usar só o posicionador, tá tudo bem. Se você gosta de usar os dois, tá tudo bem. Existem pessoas que vão olhar para a gamela e falar, odeio a gamela. Existem pessoas que vão olhar para o posicionador e falar, odeio o posicionador. E não tem nada de errado com isso, cada um tem uma forma diferente de trabalhar. Agora, o que a maioria das pessoas não tem, e por isso odeia, é paciência. Muitas vezes, foi lá usar uma vez, não conseguiu, falou, ai, que droga, não quero usar isso. Normalmente a gente não tem paciência para aquilo que a gente não sabe usar. Quem tem paciência de ler manual? Você não sabe usar o flash, mas aí você não tem paciência de ler manual. Você quer tanto comprar e finalmente você compra um flash e fala, ai, eu não gosto da coisa que eu comprei porque é muito difícil usar, não tô me adaptando. Gente, não você sei leu mexer o manual, não sei o quê. Você testou, você sentou ali do lado, leu as configurações, testou, viu o manual, fuçou as coisas para ver se se acerta, para achar o jeito que você gosta. Você não teve paciência, você queria que ligasse ali, acendeu a luz e puf, tá perfeito. É só dar o play ali, só dar o clique na câmera e funciona perfeitamente. E a maioria das coisas não é assim. Tudo a gente precisa ajustar, testar, aprender, entender como funciona e achar a melhor forma, o jeito que a gente gosta de usar. Por isso, voltamos com as frases. E a frase de hoje é: o melhor e o pior da vida é que nunca estamos plenamente satisfeitos. Essa frase é de Jan Wolf, mas ele tem razão. O melhor e o pior da vida é que nunca estamos plenamente satisfeitos. Isso é um fato, né? Absoluto. É um fato. E a gente descobriu, a gente está fazendo um curso de inteligência emocional e a gente descobriu uma coisa. A Bel muitas vezes não ficava satisfeita com as coisas quando finalmente conseguia, porque daí o próximo pensamento era: ah, tá, eu consegui isso aqui e agora? Qual o próximo passo? Ou o que eu podia ter feito melhor? Sabe? Então já vai adiante. E aí, é assim, ó, só para ficar mais claro ainda e evidente, eu sempre trabalhei com metas, sempre. Pessoais, profissionais, a minha vida toda, desde que eu descobri esse formato, eu trabalhei assim. Só que para mim é assim, eu tenho uma meta de 1 ano, por exemplo. Minhas metas normalmente são um pouco mais a longo prazo. E essa minha meta, lá no final do ano, eu quero ter feito XYZ. E a evidência de que isso aconteceu é quando chega o momento de eu tenho que ter essas evidências. Só que aí, como eu estou trabalhando para que isso aconteça, quando finalmente chega o momento em que aquilo aconteceu, normalmente eu não consigo ficar tão feliz quanto eu gostaria, porque eu já estava esperando, porque eu trabalhei o ano inteiro para aquilo acontecer. Aconteceu, eu finalmente conquistei. Ah, que droga, eu tava esperando trabalhar pra isso. Não foi assim, que droga, né? Mas é tipo assim, que legal, nossa, consegui. Putz, mas eu podia ter feito mais, então, né? Se eu conseguir, não foi fácil, foi fácil? Não foi. Só que agora, né, já pode ser mais desafiador, então, aí eu já tô pensando no próximo nível. E aí, isso é do meu comportamento mesmo, da minha personalidade, do meu tipo de pessoa. E eu descobri isso. Quando eu descobri isso, tudo fez mais sentido. Eu tenho dificuldade de comemorar. E eu falo constantemente para vocês: comemorem, porque isso dói para mim. É porque a gente também tá fazendo esse exercício de comemorar. Eu também, quando eu consigo, pequena. As coisas pequenas. Por quê? Porque é tão importante comemorar as pequenas conquistas, pequenas. Porque isso vai te dando energia para você conquistar desafios maiores. Porque daí, quando você se depara com uma coisa maior, você tem mais energia, porque você sabe que já conquistou coisas menores e tudo é um degrau, é um crescimento. Então, a Dani, por exemplo, o desafio dela é conseguir começar e terminar uma coisa assim, tipo, não vou sair daqui enquanto não terminar essa tarefa. Porque a Dani dispersa muito rápido, muito fácil, assim, ela é muito criativa, então passou uma borboleta, ela tá, nossa, olha que bonita, eu podia fazer uma coisa com essa cor aqui, daí vou lá ver o que a borboleta tem. E esqueceu já que tava fazendo uma coisa aqui, já ficou tedioso para ela. E eu não, eu quando sento a bunda no sofá para fazer uma coisa, eu não saio dali enquanto eu não termino. Às vezes eu fico com dor e tal, eu levanto um pouco para esticar a perna, mas já volto. Mas eu sou mais determinada nesse sentido, sou mais focada, na verdade, né? Não é que a Dani não é determinada. Mas enfim, o que a gente precisa aprender? São perfis diferentes e que tá tudo bem. E a gente precisa entender que as pessoas são diferentes e que tá tudo bem, né? Ninguém precisa... essa semana, eu tive que brigar com um afilhado. Não brigar, né? Mas um dos meus afilhados fez aniversário.
E a gente foi fazer a festa na casa da minha tia. Festinha, tipo, pra ele, pro outro afilhado e pra outra afilhada. E aí, quando foi contar parabéns, o menorzinho colocou uma camisa de time, porque ele tava com calor e era a única que tinha ali, que a festa foi na minha tia, que é na avó. E aí, quando foi cantar parabéns, o maiorzinho olhou pra ele e falou, ah, não, com essa camisa aqui não, sai pra lá. E foi empurrando ele, tipo, não vai cantar parabéns pra mim com essa camisa, desse time que eu não gosto. E aí eu olhei pra ele e falei assim, olha, é o seguinte, você tem todo o direito de não gostar, mas você tem que respeitar porque ele gosta. Você torce pra um time, ele torce pra outro, a gente precisa aprender a respeitar. Beleza? Vai ficar todo mundo aqui feliz, um respeitando o outro. E ponto final. Então, é basicamente assim que a vida tem que acontecer. E eu vou complementar uma coisa aqui, ó, que muita gente escreveu no chat. Eu sou como a Dani. O que isso quer dizer? Quer dizer que você é uma pessoa... vocês vão montar um grupo de ajuda e vão se abraçar, seus dispersos. Não, isso quer dizer que aposto que vocês estão aqui editando foto, né? Deixa eu falar, menina. Desculpa. Veja como é a Bel. Sabe por que eu falo pouco na live? Porque ela não deixou eu falar. Ó, quem tem o perfil como o meu, que é uma pessoa que dispersa, às vezes que dispersa, que não consegue fazer uma atividade até o fim, que tá lá empolgado, por exemplo, ontem à noite você estava empolgado e falou assim, cara, amanhã cedo, amanhã cedo eu vou fazer tal coisa e não sei o que, amanhã meu dia é isso, XYZ, vou fazer essas coisas. Aí você acordou hoje e falou, ai, mas hoje eu acordei, mas eu não tô na vibe. Tipo, ai, meu espírito hoje eu não tô nessa energia de fazer isso, aquilo, e você procrastina. Eu sou essa pessoa. E aí, como eu tô fazendo eu tô ainda no exercício, tá, gente? Como eu tô fazendo para resolver essa dificuldade? Porque pessoas criativas são assim, elas dispersam. O que a gente faz? Faz uma lista de atividades que você tem que fazer no dia. No dia, o que você tem que fazer? No dia eu tenho que fazer X, Y, Z. Eu tenho que fazer essas atividades. E aí você anota, não faz isso para semana, faz isso de um dia para o outro, porque para semana a gente procrastina e vai deixar lá para sexta, né? Então põe isso no papel e faz essas atividades. Ou tem gente, por exemplo, eu começava o dia e ficava sofrendo, eu preciso diagramar um álbum. Aí eu passava o dia sofrendo, tem que diagramar o álbum, ficava me enrolando, deixava lá para 9 horas da noite, aí que eu ia diagramar o álbum, passei o dia sofrendo. E eu também, porque, né? Também porque eu não tinha feito. E se você fizer diagramar esse álbum logo cedo, você vai ver quando você terminar essa atividade, como você vai estar com uma energia boa, você vai estar feliz, e você vai falar assim, gente, eu consegui terminar, e aí você fica com gás e consegue fazer as coisas. Então, para as pessoas que são super dispersas na vida, assim, se perdem, primeira coisa do dia que você faz, logo depois de tomar café da manhã, qual que é a primeira atividade? Faça uma atividade manual. Por exemplo, eu vou diagramar um álbum. Faça alguma coisa que você não tem que pensar tanto. A Dani vai arrumar a casa. Eu vou organizar alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Então, faça alguma atividade que você tem que se mexer, que você precisa fazer e faça ela até o fim, tá? Faça essa atividade até o fim, que isso vai te dar energia para você conseguir fazer as próximas atividades do dia. Eu tô fazendo esse exercício e funciona, porque eu sou extremamente dispersa, e eu sofro quando eu não tô fazendo a coisa, e eu sofro porque tem que fazer, daí na metade eu quero parar. Então, ter disciplina. A nossa maior meta é ter disciplina, e a lista de atividades ajuda a gente a ter disciplina. Vocês vão ver como vão ficar mais felizes. A Fabiana e a galera que já é mais o meu perfil, que tá aqui assistindo live editando foto, por exemplo, ou fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? Tem gente que tá na faxina e tá com fone de ouvido, tem gente que tá em algum lugar fazendo outra coisa. Nós também temos um problema, né? Não é a coisa mais linda do mundo quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, porque é cientificamente comprovado que nós escolhemos uma dessas todas coisas que a gente faz ao mesmo tempo para dar atenção. Por exemplo, se você está dirigindo um carro e falando no celular, depois de um tempo do trajeto que você está falando no celular, você não lembra os semáforos que estavam abertos, você não lembra o que tinha no caminho que você fez, a menos que seja um caminho que você faça todos os dias e já decorou. Fora isso, você não lembra porque você deu atenção para o celular e não para a direção em si, para o caminho. E a mesma coisa para a galera que está aqui editando e ouvindo,
a gente vai priorizar uma das coisas, porque o nosso cérebro, infelizmente, ele só usa 12% da capacidade dele. A gente tem que fazer mais tipos de exercícios de inteligência para ajudar o nosso cérebro a usar um pouco mais da capacidade neural que ele tem, né? A gente tem uma capacidade gigantesca e não usa. Então, o que acontece quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo? Das duas uma. Ou você só vai fazer um bem feito, ou nenhum dos dois vai ficar bom. Vão ficar os dois meia boca. Tá? Também tem o outro tipo de pessoa. A pessoa que é o perfil da Bel que faz. Aí tem que fazer, vou fazer agora e não sossega enquanto não terminar. Eu só vou começar a fazer alguma coisa se isso fizer sentido para mim. Se faz sentido, se eu entendo aquela vou coisa contar um do segredo. espírito e tem o sentido da coisa, eu faço. A Dani faz, mesmo se não fizer sentido. Sempre faz, por exemplo, se ela tiver que editar foto, tem que entregar dia 30, tá? Dia 29 eu vou começar a fazer, porque eu tô dentro do prazo. Ou dia 30, ainda está dentro do prazo. Eu não. Eu trato dia 1º, dia 2 tá pronto, vou imprimir as fotos dia 3, dia 4 eu montei a caixa e tá lá, pronto. E eu vou para a próxima tarefa. Tipo isso. Eu gosto de fazer as coisas assim, ó. Eu sou muito, muito, muito agilizada. E é o perfil da pessoa, por exemplo, eu nunca vou conseguir ser igual a Bel, e a Bel nunca vai conseguir ser igual a mim. Mas a gente pode conseguir ter um equilíbrio, que é não deixar as coisas lá para o último prazo e não querer fazer as coisas loucamente para terminar e se livrar dessa atividade e passar para a próxima. Então, tem que ter um equilíbrio. E nesse equilíbrio tem que ter a paciência. Eu tenho que ter a paciência, porque eu não preciso fazer tudo correndo e rápido. Gente, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Eu penso assim, cara, eu tenho as mesmas 24 horas do dia dessa pessoa e eu já fiz 1000 coisas, enquanto essa pessoa ainda tá falando, tá perdendo tempo dizendo que não tem tempo, né? Quantos alunos a gente tem que tem filhos, que tem emprego, que tem não sei o quê, e estão, cara, maratonando os nossos cursos. Mas enfim, agora a gente já tá divagando, a gente já saiu totalmente da proposta da live, mas é que eu sei que esses assuntos sempre a gente curte, né?